Rebecca Walsh puxou nervosamente a barra do vestido de seda verde esmeralda, um luxo que ela não podia pagar, mas que havia justificado como um investimento para o casamento extravagante da prima. Sentada sozinha na mesa 19, praticamente em outro código postal, longe da mesa principal, ela deu um gole no champanhe enquanto lutava contra a velha sensação de solidão, aquela dor silenciosa que se tornara sua companheira constante desde que se tornara mãe solo. Do outro lado do salão cintilante do Grand Harbor Hotel, sua filha de 5 anos, Penny, se divertia como nunca, girando com as outras daminhas sob o olhar atento da tia de Rebecca. Pelo menos uma das duas estava aproveitando aquela noite. Você parece estar planejando uma rota de fuga, disse uma voz grave atrás dela. Eu mesmo já considerei sair pela cozinha. Rebecca se virou, quase derramando o champanhe da taça, e se viu olhando para Jackson Hayes, seu chefe direto na Meridian Publishing, onde trabalhava como editora de nível médio havia 3 anos. Com 1,90 de altura, olhos da cor de bourbon e um maxilar digno de capas de revista, ele era a última pessoa que ela esperava encontrar no casamento da prima Melissa. Senhor Hayes, ela gaguejou, dolorosamente consciente do batom borrado e do pequeno rasgo no vestido que consertara às pressas naquela manhã. O que o senhor está fazendo aqui? Ele sorriu, e Rebecca tentou ignorar como aquilo transformava completamente seu rosto normalmente sério. Jackson, por favor, não estamos no trabalho. Ele fez um gesto em direção aos noivos. Thomas e eu fomos colegas de quarto em Dartmouth. Confesso que também estou surpreso por ainda não termos nos cruzado antes em eventos deles. As bochechas de Rebecca esquentaram. Thomas, o novo marido de sua prima, sempre vivera em um mundo muito distante da sua vida simples no Brooklyn, que Jackson Hayes, prodígio do mercado editorial, CEO aos 35 anos e bilionário segundo rumores, fizesse parte desse universo não deveria surpreendê-la. Posso? Perguntou ele, apontando para a cadeira vazia ao lado dela, naquela mesa quase abandonada. Ela assentiu, subitamente consciente de cada detalhe ao redor. Jackson Hayes mal havia trocado 10 frases com ela em 3 anos, apesar de seu escritório ficar apenas 2 andares abaixo do dele. Seus encontros se limitavam a elevadores lotados e reuniões gerais da empresa, onde ele sempre fora educado, porém distante, cercado por uma muralha de executivos. Você é Rebecca Walsh, certo? Aquisições e desenvolvimento. Ele se acomodou com naturalidade, o smoking sob medida fazendo os outros homens parecerem vestidos com aluguel barato. Você sabe quem eu sou. Ela não conseguiu esconder a surpresa na voz. Claro que sei. O sorriso dele se aprofundou, revelando uma covinha na bochecha direita que ela nunca havia notado. Eu faço questão de conhecer as pessoas responsáveis pelos nossos títulos mais promissores. A série Montana Sky, que você adquiriu no ano passado, está superando as projeções em 28%. Rebecca piscou, sem palavras por um instante. Ela havia lutado por meses para aprovar aquela série de romance, convencida de que tocaria os leitores, mesmo com uma autora desconhecida. Saber que Jackson Hayes não apenas conhecia o projeto, mas acompanhava seu desempenho, fez um orgulho inesperado florescer em seu peito. Obrigada. Eu realmente acreditava nesses livros. Ela deu mais um gole no champanhe para se recompor. Mas isso ainda não explica por que você está sentado comigo, na mesa dos solteiros esquecidos, em vez de lá na frente com Thomas e os convidados importantes. A expressão de Jackson mudou. Por um breve segundo, algo vulnerável atravessou seu olhar antes de a confiança habitual retornar. Talvez eu esteja cansado de pessoas que só enxergam o CEO, e não o homem por trás do cargo. Antes que Rebecca pudesse responder, um alvoroço tomou conta da lateral da pista de dança. Penny, sua filha, estava parada, completamente imóvel. O vestido de daminha estava manchado com algo que parecia vinho tinto, enquanto lágrimas enchiam seus grandes olhos azuis e um garçom se desculpava repetidas vezes. Com licença, disse Rebecca, já se levantando da cadeira. Mas Jackson tocou levemente seu braço. Deixe comigo, falou, tirando do bolso um lenço branco com iniciais bordadas. Tenho sobrinhas. Sei lidar com isso. Antes que ela pudesse protestar, ele caminhou até Penny com passos tranquilos e seguros.
Rebecca observou, incrédula, enquanto o intimidador CEO da Meridian Publishing se ajoelhava à altura de sua filha, tirava uma moeda de trás da orelha dela em um truque de mágica que fez seus olhos se arregalarem, e com uma piscadela cúmplice oferecia o lenço. Em poucos segundos, Penny já gargalhava enquanto Jackson limpava cuidadosamente o vestido. A crise estava resolvida. Quando voltaram à mesa, Penny falava sem parar, empolgada, contando que o Sr. Jackson havia garantido que a mancha era, na verdade, tinta invisível, algo que só daminhas corajosas conseguiam ver. Mamãe, posso voltar para tia Claire? A gente vai fazer um concurso de dança, perguntou, como se nada tivesse acontecido. Claro, meu amor. Só toma cuidado com o vestido. Penny saiu saltitando, deixando para trás o drama já esquecido, como só as crianças conseguem fazer. Rebecca se virou para Jackson, que havia retomado seu lugar ao lado dela. Obrigada por isso. Você é surpreendentemente bom com crianças. Tenho uma irmã com gêmeos, respondeu ele com um meio sorriso. 7 anos e eternamente cobertos por alguma coisa pegajosa. Ele deu de ombros, mas seu olhar acompanhou Penny com uma ternura sincera. Ela é encantadora, sua filha. Tem o seu sorriso. Algo dentro de Rebecca se suavizou. Obrigada. Ela é a melhor coisa da minha vida. E o pai dela? Perguntou Jackson em tom casual, mas com um olhar atento e cuidadoso. Não faz parte da história, respondeu Rebecca, encerrando o assunto com firmeza. 3 anos longe e contando. Jackson assentiu, respeitando o limite sem insistir. Um breve silêncio se instalou entre eles, até que ele olhou para a pista de dança, onde os casais balançavam sob lustres de cristal e guirlandas de rosas brancas. Você gostaria de dançar? Perguntou. Nesse exato momento, Melissa, a prima de Rebecca, surgiu ao lado da mesa, levemente ofegante em seu vestido de noiva. Becky, aí está você, disse ela, alternando o olhar entre Rebecca e Jackson, com curiosidade mal disfarçada. Não sabia que vocês se conheciam. Trabalhamos juntos, explicou Rebecca rapidamente. Rebecca é uma das editoras mais talentosas da empresa, acrescentou Jackson com naturalidade, levantando-se para beijar o rosto de Melissa. Sua prima tem um olhar raro para histórias que realmente tocam as pessoas. As sobrancelhas perfeitamente desenhadas de Melissa se ergueram. Bem, você devia ter contado isso antes. Colocamos você lá no fundo quando deveria estar conosco. Ela então se virou para Jackson. E você, não se esqueça, vai fazer um brinde em 20 minutos. Thomas está te procurando por todo lado. Jackson fez uma careta resignada. O dever chama. Quando Melissa se afastou para cumprimentar outros convidados, Rebecca sentiu uma pontada inesperada de decepção. Guarda uma dança para mim? Murmurou Jackson, baixando a voz só para ela. Antes que pudesse responder, o celular de Rebecca vibrou. Ela olhou a mensagem e sentiu o sangue sumir do rosto. O que houve? Perguntou Jackson, percebendo imediatamente a mudança. É a babá de hoje à noite. Ela cancelou. Emergência familiar. A mente de Rebecca disparou. Preciso achar alguém ou levar a Penny para casa, mas meu apartamento fica a 1 hora daqui. E ela está tão feliz. Jackson hesitou por um instante, então se inclinou na direção dela. Eu tenho uma suíte aqui no hotel depois da recepção. Você e a Penny podem ficar lá, se precisarem. Rebecca o encarou, tentando entender suas intenções, mas encontrou apenas preocupação genuína em seu olhar. Isso é muito generoso, mas eu não poderia impor. Rebecca, interrompeu ele suavemente. Eu vou passar a noite na casa da família do Thomas, com alguns amigos da faculdade, continuou Jackson em voz baixa. A suíte ficaria vazia de qualquer forma. Rebecca ainda hesitava quando um fotógrafo se aproximou da mesa, sorridente. Vamos registrar o casal feliz, anunciou claramente, confundindo os dois. Antes que Rebecca pudesse corrigi-lo, a mão de Jackson encontrou a dela sob a mesa. Ele se inclinou, o hálito quente junto ao ouvido dela, e sussurrou palavras que mudariam tudo. Finja que sou seu marido esta noite. Só durante o casamento. Vai ser mais fácil do que explicar. E eu vi os olhares dos amigos da sua prima.
aqueles cheios de pena, quando acham que você não está percebendo. Rebecca ficou paralisada, o coração martelando no peito. A parte racional de sua mente gritava que ele era seu chefe, que aquilo era inadequado, que só poderia trazer problemas. Mas havia outra parte, a que suportara 3 anos de jantares solitários, de olhares compassivos em eventos escolares, de tentar ser mãe e pai ao mesmo tempo para Penny. Essa parte sussurrou: só uma vez? Não seria bom fingir? Tudo bem, ouviu-se dizer, antes mesmo de conseguir repensar. Só esta noite. O sorriso de Jackson era ao mesmo tempo triunfo e promessa quando ele passou o braço por sua cintura, puxando-a para perto para a foto. Confia em mim, murmurou. Amanhã de manhã, ninguém mais vai olhar para Rebecca Walsh com pena. O que nenhum dos dois poderia imaginar era como uma única noite de faz de conta começaria a desenterrar segredos guardados por anos, segredos capazes de separá-los para sempre, ou uni-los de forma definitiva. A noite de Rebecca se transformou com uma velocidade vertiginosa. Em menos de 1 hora desde o sussurro de Jackson, ela já estava envolvida em uma atuação impecável como sua suposta esposa. O disfarce, que começara como um escudo contra a compaixão alheia, se tornava algo mais complexo a cada minuto. Jackson desempenhava o papel com naturalidade desconcertante. Sua mão repousava com leveza na base das costas de Rebecca, enquanto ele a conduzia por conversas com a elite nova-iorquina, apresentando-a como a editora brilhante que mantinha a lista de best-sellers da Meridian sempre no topo. Você é surpreendentemente bom nisso, murmurou Rebecca enquanto dançavam, mantendo uma distância respeitável, apesar do calor da mão dele em sua cintura. Em dançar? Os olhos dele brilharam divertidos. Ou em fingir? Ela analisou seu rosto, procurando rachaduras naquela fachada segura. A maioria dos CEOs que conheci não conseguiria atuar nem para sair de um saco de papel. Jackson a girou com suavidade, trazendo-a de volta um pouco mais perto do que antes. Quem disse que estou fingindo? A pergunta ficou suspensa entre eles, carregada de significados que Rebecca não se atreveu a explorar. Ela mudou de assunto. Seu discurso foi lindo. Eu não sabia que você e o Thomas eram tão próximos. Algo cruzou o olhar de Jackson, uma sombra de emoção difícil de decifrar. Já fomos. O tempo e as circunstâncias criam distância, até entre velhos amigos. O que mudou? Ele hesitou. O sucesso muda as relações. As pessoas passam a esperar coisas de você, ou acham que você mudou, mesmo quando não mudou. A voz dele baixou. É por isso que isso aqui é tão leve. Você não me trata como se eu fosse feito de dinheiro. Rebecca riu suavemente. É porque eu já vi você derramar café em si mesmo quando o elevador travou entre os andares no Natal passado. A risada surpresa de Jackson ecoou. Você lembra disso? Difícil esquecer o CEO da Meridian Publishing xingando como um marinheiro, usando uma gravata de rena. O sorriso dele se tornou mais suave, mais real. Está vendo? É exatamente disso que eu falo. Quando a música terminou, Rebecca avistou Penny bocejando exageradamente perto da mesa de sobremesas. Preciso levá-la para dormir. Já passou muito do horário dela. Jackson assentiu e, discretamente, colocou um cartão-chave na mão de Rebecca. Suíte 1217. Vá com calma. Eu invento uma desculpa se alguém perguntar. Obrigada, disse Rebecca, sabendo que aquelas palavras eram insuficientes diante da estranha gentileza que ele demonstrara com ela e com Penny durante toda a noite. 30 minutos depois, após acomodar Penny, exausta, em um dos 2 quartos da suíte, Rebecca ficou parada na sala ampla e luxuosa do hotel de Jackson, sentindo-se completamente deslocada. A suíte era maior do que todo o seu apartamento no Brooklyn, com janelas do chão ao teto revelando a Manhattan iluminada como um mar de estrelas. Ela tirou os sapatos e caminhou descalça até a janela, apoiando a mão no vidro frio enquanto tentava assimilar a reviravolta surreal que aquela noite havia tomado. Uma batida suave na porta a fez-se sobressaltar. Ao abrir, encontrou Jackson no corredor, a gravata borboleta desfeita e pendendo frouxa no pescoço. Desculpe incomodar.
disse ele, permanecendo do lado de fora. Esqueci minha bolsa para passar a noite. Ah, claro. Ela deu passagem, subitamente consciente dos pés descalços e da aparência levemente desalinhada. Jackson pegou uma bolsa de couro no closet, mas hesitou, como se não quisesse ir embora. Como está a Penny? Dormindo profundamente. Este lugar é mais bonito do que qualquer lugar onde ela já dormiu. Rebecca sorriu, sem conseguir evitar. Ela acha que estamos em um castelo de princesa. Jackson sorriu de volta, mas havia algo diferente agora. Uma reserva no olhar. A leveza da pista de dança havia desaparecido. Jackson, por que você está realmente fazendo isso? Perguntou ela, sem conseguir mais segurar a dúvida. Essa encenação, a suíte, é generoso, mas... Mas você quer saber o que eu ganho com isso? Completou ele. Jackson pousou a bolsa no chão. Seu rosto ficou indecifrável. Você acreditaria se eu dissesse que estou sendo apenas gentil? Rebecca respirou fundo. Na minha experiência, homens, especialmente homens poderosos, não fazem gentileza sem um motivo. Algo endureceu no olhar dele. Isso diz mais sobre os homens que você conheceu do que sobre mim. Ela cruzou os braços defensiva. Você não pode me culpar por ser cautelosa. Você é meu chefe, Jackson. Tudo isso é complicado. É por isso que você recusou todas as promoções que eu autorizei para você nos últimos 2 anos? Rebecca o encarou atônita. Do que você está falando? Jackson passou a mão pelos cabelos escuros, bagunçando-os ainda mais. 3 vezes, Rebecca. 3 vezes eu aprovei sua promoção para a editora sênior, com um aumento significativo. E 3 vezes você recusou, sem sequer conversar com o RH. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Isso é impossível. Eu nunca recebi nenhuma proposta de promoção. Jackson ficou imóvel. O que você acabou de dizer? Nunca me ofereceram uma promoção na Meridian. Nunca. Nem uma vez. O silêncio entre eles se tornou pesado, quase sufocante, enquanto a compreensão surgia ao mesmo tempo nos dois. Daniel Morgan, disseram em uníssono. Daniel Morgan, diretor editorial. O homem imediatamente acima de Rebecca na hierarquia da Meridian. O homem que desde o primeiro dia deixara claro seu ressentimento por ela, que já tomara crédito por suas aquisições mais de uma vez e que, por ironia cruel, era o amigo mais antigo de Jackson. Ele me disse que você não queria crescer na empresa, falou Jackson lentamente, com o maxilar tenso, que preferia ficar onde estava por causa da Penny, pela flexibilidade. Uma fúria gelada começou a crescer dentro de Rebecca. E você acreditou nele sem nunca falar comigo? Ele está na Meridian desde antes de eu assumir, respondeu Jackson, a voz baixa. Nos conhecemos há 20 anos. O olhar dele escureceu. Mas isso acaba na segunda-feira de manhã. O que vai acontecer com a carreira dele na Meridian? Perguntou Rebecca, a voz trêmula. O tom de Jackson era frio, definitivo. Vai acabar. Ela se sentou na beira do sofá, sentindo o peso de tudo desabar sobre si. Isso explica tanta coisa, murmurou. As sabotagens, os projetos sendo tirados de mim, passados para outros editores. E, pela primeira vez naquela noite, Rebecca percebeu que a farsa do casamento talvez tivesse sido apenas o começo de uma verdade muito mais perigosa. Rebecca ergueu o olhar para Jackson, e por um instante toda a estranheza daquela situação foi engolida pela frustração profissional. Você sabe que ele transferiu a autora de Montana Sky para o Brett do romance na semana passada? Disse ela, a voz tensa. Depois de mais de 1 ano construindo aquela relação. A expressão de Jackson mudou. A raiva deu lugar a algo mais frio, mais estratégico. Foi por isso que você faltou na sexta-feira passada? Perguntou. O primeiro atestado médico que você tira em 3 anos? O rosto de Rebecca esquentou. Eu precisava de tempo para digerir tudo isso. Aquela série significava muito para mim. Jackson sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu não fazia ideia de que isso estava acontecendo. Mas isso termina agora.
Ele hesitou, então completou em um tom mais baixo. E pelo que vale, sinto muito. Eu deveria ter prestado mais atenção. A sinceridade na voz dele a pegou desprevenida. Aquele não era o executivo distante das reuniões corporativas, nem o marido de faz de conta carismático da recepção. Era outra pessoa. Um homem assumindo responsabilidade, demonstrando arrependimento genuíno. "Por que você se importa tanto?" ela perguntou, antes de conseguir se conter. "Eu sou só mais uma editora entre tantas." Jackson desviou o olhar para a janela, o perfil recortado contra as luzes da cidade. "Porque eu comecei como editor também, antes do MBA, antes da escada corporativa." Ele respirou fundo. "Eu sei o que é amar livros. Lutar por histórias nas quais você acredita." Ele se virou para ela, o olhar intenso. "E porque acompanho seu trabalho de longe, Rebecca. Os autores que você descobre, os manuscritos que você defende, sempre há algo especial neles." O elogio inesperado a deixou sem palavras. Antes que pudesse responder, uma voz pequena surgiu na porta do quarto. "Mamãe, eu tive um pesadelo." Penny apareceu usando seu pijama de princesa da Disney, abraçando o coelho de pelúcia que carregava desde bebê. Os olhos dela se arregalaram ao ver Jackson. "Senhor Homem Mágico, você também veio dormir aqui?" Rebecca se enrijeceu, mas Jackson se ajoelhou com naturalidade até ficar à altura da menina. "Não, querida. Eu só vim ver se você e sua mamãe estavam confortáveis." Ele inclinou a cabeça. "Ouvi dizer que você teve um sonho ruim." Penny assentiu, séria. "Tinha um dragão debaixo da cama." "Isso é muito sério", concordou Jackson, adotando o mesmo tom solene. "Mas eu sei que dragões morrem de medo de daminhas corajosas, especialmente das que sabem fazer mágica." "Eu não sei fazer mágica", sussurrou Penny, embora o medo já estivesse sendo substituído pela curiosidade. "Claro que sabe." Jackson tirou uma moeda do bolso, repetindo o mesmo truque de antes. "Lembra disso?" Enquanto ele ensinava pacientemente o truque simples, Rebecca observava com um nó crescendo na garganta. Sua filha, normalmente tímida com estranhos, especialmente homens, agora ria, tentando imitar os movimentos com concentração desajeitada. O que mais surpreendeu Rebecca foi a delicadeza de Jackson, a paciência, um incentivo sincero, sem pressa, sem superioridade. Quando Penny finalmente conseguiu executar algo parecido com o truque, seu rosto se iluminou de orgulho. "Agora o dragão vai ter medo de mim." "Apavorado", confirmou Jackson. "Quer que eu olhe debaixo da cama só para ter certeza?" Depois de uma inspeção completa contra dragões e mais 2 demonstrações dos novos poderes mágicos, Penny permitiu que Rebecca a acomodasse novamente na cama. Ao voltar para a sala, Rebecca encontrou Jackson parado diante da janela, pensativo. "Obrigada por aquilo", disse ela em voz baixa. "Você não precisava ser tão gentil com ela." "Não foi gentileza", respondeu ele, virando-se. "Eu gostei." O olhar dele era sincero. "Ela é uma criança extraordinária." "É mesmo?" Rebecca hesitou, então acrescentou. "O pai dela nunca a conheceu." "Ele foi embora antes mesmo de eu saber que estava grávida." A expressão de Jackson permaneceu cuidadosamente neutra. "Perda dele." "Eu costumava pensar assim", murmurou Rebecca, afundando no sofá, enquanto o peso de tudo finalmente começava a se acomodar. A verdade é que provavelmente era melhor assim. Michael não era exatamente o tipo de pai ideal. Ele era abusivo? A pergunta de Jackson foi gentil, mas direta. "Não fisicamente." Rebecca buscou as palavras certas. Egoísta, manipulador, convencido de que seu grande sucesso como músico estava prestes a acontecer. "Enquanto eu pagava todas as contas." Ela deu uma risada amarga. A ironia é que ele conseguiu o contrato 6 meses depois de ir embora. Eu vi o rosto dele em um outdoor na Times Square no ano passado. O entendimento iluminou os olhos de Jackson. "Seu ex é Michael Delaney?" Rebecca assentiu, surpresa. "Você conhece a música dele? Minha sobrinha é obcecada pelo último álbum dele." Jackson sentou-se novamente ao lado dela.
Não é de se surpreender que você desconfie de homens ambiciosos. O comentário era tão certeiro que fez Rebecca se encolher por dentro. Ela mudou de assunto. Está ficando tarde. Você deveria ir antes que as pessoas comecem a falar. Que falem, respondeu ele, mantendo o olhar firme. A menos que você queira que eu fique. A pergunta pairou no ar, carregada de implicações não ditas. Por um instante imprudente, Rebecca considerou pedir para ele ficar. Não como o marido de mentira, nem como chefe, mas como o homem que, ao longo da noite, havia mostrado breves vislumbres de alguém que valia a pena conhecer. Mas, ao invés disso, ela se levantou, restabelecendo a distância necessária. Foi inesperado, mas devemos lembrar quem somos na segunda-feira de manhã. Jackson também se levantou, pegando sua bolsa de viagem. Na porta, fez uma pausa. Sabe, você nunca respondeu à minha pergunta de antes, sobre se eu realmente estava fingindo. Antes que Rebecca pudesse reagir, ele se foi, deixando-a sozinha com a pergunta que a manteria acordada a noite toda e com a suspeita crescente de que aquela fantasia poderia ter despertado sentimentos que nenhum dos dois havia previsto. O que ela não podia saber era que Jackson Hayes também guardava segredos, segredos que em breve ameaçariam tudo que eles começaram a construir. A segunda-feira chegou com a dureza da realidade. Rebecca entrou no lobby reluzente da Meridian Publishing. Ainda sentindo o beijo pegajoso de despedida de Penny em sua bochecha e a mente girando com perguntas sobre os acontecimentos do fim de semana. Ela passara o domingo alternando entre analisar cada momento com Jackson e se lembrar firmemente de que tudo havia sido um ato, um arranjo conveniente agora encerrado. As portas do elevador se abriram, revelando Daniel Morgan em pessoa, com a expressão permanentemente arrogante, tornando-se ainda mais amarga ao vê-la. Recuperou-se da sua doença, vejo, ele disse sem esconder o desdém. Bom dia, Daniel. Rebecca entrou com firmeza, recusando-se a ser intimidada. Sim, obrigada pela preocupação. Ele bufou, sem fazer esforço para esconder a hostilidade. Vou precisar do manuscrito Mitchell na minha mesa até o meio-dia. A equipe de marketing tem perguntas. Rebecca manteve o sorriso profissional, apesar da frustração conhecida que apertava seu peito. O manuscrito Mitchell era outra de suas descobertas que Daniel havia reivindicado para si. Claro, embora deva mencionar que a autora solicitou especificamente meu parecer sobre os novos capítulos. O sorriso de Daniel se estreitou. Tenho certeza de que você pode me encaminhar qualquer anotação relevante. O elevador parou no andar editorial. Quando Rebecca se preparava para sair, Daniel acrescentou. E a reunião de revisão trimestral foi antecipada. Hayes quer todos os chefes de departamento na sala de conferências às 10 horas. Algo em seu tom chamou a atenção de Rebecca. Apenas os chefes de departamento. O sorriso de Daniel se tornou desagradável. Não se preocupe com assuntos executivos, Rebecca. As portas se fecharam sobre sua expressão condescendente, deixando Rebecca fervendo de raiva no corredor. O homem havia minado sua carreira sistematicamente por anos, e ela permitira, em parte por medo de causar problemas como mãe solteira, em parte porque nunca tivera provas da manipulação até a revelação de Jackson. Exatamente às 9h57, o celular de Rebecca tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Sala de conferência, 10 horas. Não se atrase, Jay. Seu coração disparou ao encarar a tela. Como Jackson havia conseguido seu número pessoal? Mais importante, por que a convocava para uma reunião marcada explicitamente para chefes de departamento? Às 10h01, Rebecca entrou na sala de conferências, onde a equipe de liderança da Meridian já estava reunida. O rosto de Daniel registrou choque, seguido de uma fúria mal contida ao vê-la. Jackson ocupava a cabeceira da mesa, impecável em um terno carvão, nada parecido com o homem descontraído que havia ensinado mágica à sua filha há 2 dias. Senhora Walsh, obrigado por se juntar a nós, disse Jackson, a voz profissional, desprovida da suavidade que ela conhecera durante a encenação da recepção. Por favor, sente-se. Ela escolheu a única cadeira disponível, diretamente à frente de Daniel, cujo olhar agora alternava entre ela e Jackson, cada vez mais desconfiado.
Antes de começarmos, continuou Jackson, gostaria de anunciar mudanças organizacionais com efeito imediato. Seu olhar percorreu a sala, firme e implacável. Daniel Morgan será removido de seu cargo como diretor editorial. Um silêncio estupefato caiu sobre a sala de conferências. O rosto de Daniel empalideceu. No interino, Rebecca Walsh assumirá suas responsabilidades enquanto avaliamos opções de reestruturação permanente. Rebecca congelou, certa de que não havia entendido corretamente. Do outro lado da mesa, Daniel se levantou parcialmente da cadeira. Isso é um absurdo. Em que base? Na base de sabotagem deliberada das operações da empresa, retenção de oportunidades de promoção de funcionários qualificados e falsificação de comunicações à alta administração, interrompeu Jackson, o tom glacial. Meu escritório compilou um relatório detalhado, que o RH revisará com você após esta reunião. Rebecca permaneceu imóvel enquanto sussurros ecoavam ao redor. Jackson conduziu a reunião com eficiência implacável, detalhando projeções trimestrais e iniciativas de marketing, como se nada tivesse acabado de explodir na sua carreira. Durante toda a hora, ela sentiu o olhar venenoso de Daniel, prometendo retaliação. Quando a reunião terminou, Jackson pediu que ela permanecesse. À medida que a sala esvaziava, Daniel ficou parado na porta, o rosto carregado de raiva. Você vai se arrepender disso, Reis, murmurou. Ambos vão. Com a porta se fechando, deixando-os a sós, Rebecca se virou para Jackson. O que acabou de acontecer? Ele afrouxou levemente a gravata, o único sinal de que o confronto o afetara. Justiça, espero, embora talvez eu devesse ter avisado você primeiro. Talvez, respondeu Rebecca, lutando para manter a voz firme. Você acabou de colocar um alvo nas minhas costas diante de toda a equipe executiva. Daniel tem amigos poderosos nesta indústria. Eu também. A expressão de Jackson suavizou-se um pouco. Rebecca, você mereceu essa promoção 3 vezes. O trabalho que realizou, apesar da interferência de Daniel, prova que você é mais do que qualificada. Não é isso, ela disse, esfregando as têmporas, sentindo uma dor de cabeça surgir. Isso parece favoritismo, Jackson. As pessoas vão falar. Que falem. Seu trabalho falará por si. Fácil para você dizer. Você não é a mãe solteira que, de repente, parece estar subindo na carreira dormindo com alguém. As palavras pairaram entre eles, duras e irreversíveis. O rosto de Jackson tremeu levemente. É isso que você acha que isto é? Perguntou em voz baixa. Rebecca suspirou, imediatamente arrependida de seu desabafo. Não, mas é o que todos vão pensar. E é exatamente por isso que solicitei que o RH fizesse uma revisão completa das comunicações de Daniel antes de qualquer anúncio. Jackson deslizou uma pasta pela mesa, evidências da sistemática sabotagem à sua ascensão, todas documentadas e datadas. Esta promoção é baseada exclusivamente no mérito, disse ele. Qualquer um que sugira o contrário terá uma conversa muito desconfortável com o jurídico. Rebecca abriu a pasta, boquiaberta com a quantidade de provas que ele compilara em apenas um dia. Como conseguiu tudo isso tão rápido? Suspeitava de Daniel há meses. Ele inclinou-se levemente. Sua situação apenas forneceu o catalisador para investigar a fundo. Houve uma pausa. Isso não tem relação alguma com o fim de semana. Rebecca percebeu a sinceridade na expressão dele e quis acreditar. Obrigada, disse ela, mas continuou. Mas isso não resolve os problemas práticos. Tenho uma filha de 5 anos, Jackson. A posição de diretora editorial exige noites longas, fins de semana, viagens, tudo negociável. Ele inclinou-se para a frente, sério. A Meridian precisa modernizar sua abordagem para pais que trabalham. Você pode estabelecer esse precedente. Antes que ela pudesse responder, a assistente de Jackson bateu e entrou. Sr. Reis, sua reunião das 11 horas está aguardando. E Sra. Walsh, o RH gostaria de falar com você sobre os detalhes da transição. O momento se quebrou e Rebecca recolheu suas coisas. Na porta, ela pausou. Pelo que vale, obrigada por acreditar em mim. O sorriso de Jackson foi breve, mas genuíno. Prove que eu estava certo, Rebecca. Isso é tudo o que preciso.
As semanas seguintes passaram em um turbilhão enquanto Rebecca se adaptava ao novo cargo. Fiel à palavra, Jackson garantira que a posição permitisse flexibilidade para a rotina de Penny. Apesar da carga de trabalho ainda a deixar exausta na maior parte das noites, ela via pouco do CEO diretamente. Seus encontros limitavam-se a reuniões formais, onde ele mantinha um profissionalismo impecável. 3 semanas após a promoção, Rebecca trabalhava até tarde, revisando contratos para uma grande aquisição, quando uma batida na porta interrompeu sua concentração. Jackson estava no umbral, sem o paletó, com as mangas da camisa arregaçadas, revelando antebraços fortes. "Ainda por aqui?" perguntou, encostado no batente da porta. "Onde está a Penny hoje?" "Dormindo na casa da prima." Rebecca sentou-se novamente, consciente da hora avançada e da solidão naquele andar executivo vazio. "Estou aproveitando a rara liberdade para colocar o trabalho em dia." Ele assentiu, com compreensão nos olhos. "Você comeu?" A pergunta a pegou de surpresa. "Comi uma barrinha de granola por volta das 6. Isso não é jantar." "Vamos," disse ele, erguendo-se. "Há um lugar de gravatas ali na esquina que fica aberto até tarde." Rebecca hesitou. "Jackson, não acho uma boa ideia." "É só comida, Rebecca." O rosto dele permaneceu neutro, cuidadoso. Entre colegas. Contra seu julgamento, ela acabou aceitando. 20 minutos depois, estavam sentados em uma cabine discreta no fundo de um pequeno restaurante, cercados pelo aroma intenso de capim-limão e curry. Longe do escritório, parte da tensão entre eles se dissipou enquanto discutiam manuscritos e fofocas do mercado editorial. "Você fez um trabalho notável nessas últimas semanas", disse Jackson ao terminar a refeição. "Só o acordo Morrison já justificaria sua promoção." Rebecca sorriu, permitindo-se sentir orgulho das próprias conquistas. "É bom finalmente ter autoridade para apoiar meus instintos." Falando em autoridade, Jackson pousou o garfo, o rosto tornando-se sério. "Há algo que você precisa saber. Daniel tem se reunido com executivos da Paragon Press." O estômago de Rebecca se contraiu. Paragon era a maior concorrente da Meridian. "Você acha que ele está repassando informações?" "Eu sei que está", disse Jackson, a voz firme. "Especificamente, ele está mirando seus autores, tentando convencê-los a quebrar contratos e migrar para a Paragon. Ele não pode fazer isso. A cláusula de não concorrência do acordo de rescisão está sendo violada de forma flagrante." "Sim", Jackson suspirou. "Infelizmente, provar isso exige pegá-lo no ato, e não está sendo fácil." Rebecca afastou o prato sem apetite. "A autora de Montana Sky me ligou ontem. Disse que recebeu uma oferta melhor, mas não quis revelar de quem. Isso se encaixa no padrão." Jackson estendeu a mão, tocando brevemente a dela antes de recolher. "Desculpe sobrecarregá-la com isso, mas precisava que soubesse contra o que estamos lutando." O simples toque de sua mão na dela permaneceu como uma marca gravada na pele. Rebecca se forçou a focar na ameaça profissional e não na confusão de sentimentos que ele despertava. "E agora? O que fazemos?" "Lutamos." Os olhos de Jackson brilhavam com determinação. "Começando pelo retiro de autores neste fim de semana, nos Catskills." Rebecca piscou, surpresa. "Isso é em 3 dias. Não posso." "Penny pode vir com você", disse Jackson simplesmente. "O resort tem excelentes instalações de cuidados infantis, e esse retiro é crucial para consolidar nosso relacionamento com autores-chave. Se Daniel está fazendo movimentos, precisamos contra-atacar imediatamente." "Jackson, eu não posso simplesmente..." A voz dele suavizou-se. "Não estou pedindo como seu chefe agora. Estou pedindo como alguém que acredita em você e sabe do que você é capaz. Precisamos que você esteja lá." A forma como ele disse isso provocou um arrepio complicado em Rebecca. 3 dias nas montanhas com Jackson, cercada por autores e pessoas da indústria, com Penny ao lado. A perspectiva era ao mesmo tempo excitante e aterrorizante. "Vou precisar organizar tudo", disse ela finalmente. O sorriso dele em resposta valeu a dor de cabeça logística que ela sabia que viria.
Na tarde de sexta-feira, Rebecca e Penny fizeram check-in no Lakeview Lodge, um resort sofisticado aninhado entre as montanhas pintadas de outono. A recepção do retiro já estava acontecendo no salão principal, deixando-as para lidar sozinhas com o processo de check-in. Sinto muito, senhorita Walsh, mas não temos reserva em seu nome, disse a recepcionista com arrependimento ensaiado. Rebecca franziu a testa. Isso é impossível. A Meridian Publishing reservou um bloco de quartos. Eu deveria estar na lista junto com os outros editores. A mulher conferiu novamente, balançando a cabeça. Todos os quartos da Meridian estão atribuídos, mas não há nada para Walsh. E receio que estamos lotados neste fim de semana, entre o retiro e um casamento. Penny puxou o blazer de Rebecca. Mamãe, estou com fome. Você prometeu jantar. Rebecca sentiu a dor de cabeça se intensificar. Depois de um dia frenético de preparativos e 3 horas de viagem com uma criança inquieta, aquela complicação era a última coisa que precisava. Há alguma opção disponível nas proximidades? Outro hotel? Não a menos de 50 quilômetros, receio, disse a recepcionista, o sorriso simpático nada ajudando a aliviar o pânico crescente de Rebecca. A temporada de folhas é nosso período mais movimentado. Qual é o problema? A voz de Jackson soou por trás dela, profunda e preocupada. Rebecca se virou, encontrando-o se aproximando da recepção, incrivelmente atraente em roupas casuais, jeans escuros e um suéter azul que realçava a largura dos ombros. Houve um engano com a reserva, explicou ela, lutando para manter a compostura profissional. Aparentemente não tenho um quarto. A testa de Jackson franziu-se. Isso é impossível. Eu mesmo confirmei as reservas ontem. Os olhos da recepcionista se arregalaram ao reconhecer o CEO. Sr. Hayes, asseguro que todos os quartos solicitados pela sua empresa foram atribuídos. Talvez tenha ocorrido um mal-entendido. Uma suspeita terrível formou-se na mente de Rebecca. Ou talvez não tenha sido engano algum, disse baixinho, apenas para os ouvidos de Jackson. Daniel ainda tem contatos no suporte administrativo. O entendimento escureceu a expressão de Jackson. Ele voltou-se para a recepcionista com propósito renovado. E quanto à minha acomodação? Perguntou firme. Acredito que seja na suíte à beira do lago. Sim, senhor. A recepcionista respondeu. A suíte presidencial com 2 quartos. Jackson assentiu com decisão. Perfeito. A senhora Walsh e sua filha ficarão nessa suíte. Por favor, providencie para que a bagagem seja levada imediatamente. Jackson. Não, protestou Rebecca assim que a recepcionista se afastou. Não podemos compartilhar uma suíte. É inadequado. É uma suíte de 2 quartos com sala de estar maior que meu primeiro apartamento. Ele contou, completamente tranquilo. Completamente apropriado, a menos que prefira dirigir de volta para a cidade esta noite. Penny, que observava a troca silenciosamente, de repente animou-se. Teremos uma festa do pijama com o Sr. Homem Mágico? A expressão séria de Jackson derreteu em um sorriso caloroso enquanto se agachava para ficar na altura de Penny. Olá, corajosa florista. Ouvi dizer que você poderia me ensinar alguns truques de mágica novos neste fim de semana. Enquanto Penny lançava-se com entusiasmo em uma descrição do truque de cartas que aprendera em um vídeo do YouTube, Rebecca observava a interação com uma sensação crescente de gratidão e apreensão. Jackson havia acabado de manobrá-la de forma elegante para um arranjo que certamente levantaria sobrancelhas entre seus colegas. O que a preocupava mais era como aquilo parecia natural, os 3 juntos, como uma unidade. Algo que ela havia parado de se permitir desejar anos atrás. Então, disse Jackson, erguendo-se e estendendo a mão a Penny, vamos encontrar algo para jantar para esta jovem maga faminta? Enquanto caminhavam em direção ao restaurante, Rebecca não conseguia se livrar da sensação de que estavam sendo observados. Ela olhou por cima do ombro e viu um homem observando-os atentamente do outro lado do lobby. Um homem cujo rosto ela reconheceu instantaneamente, embora nunca o tivesse conhecido pessoalmente. Daniel Morgan acabou de chegar ao retiro. O olhar em seus olhos prometia que seu fim de semana complicado acabara de se tornar perigoso.
Não olhe agora, mas temos companhia, murmurou Rebecca para Jackson enquanto se acomodavam em uma mesa de canto no restaurante do resort. Ela discretamente inclinou a cabeça na direção da entrada, onde Daniel Morgan permanecia, examinando a sala com precisão calculada. A expressão de Jackson endureceu por um instante antes que ele se recompusesse. Que ele observe. Não temos nada a esconder. Não temos. Rebecca ajudou Penny com o cardápio, plenamente consciente de como aquela cena devia parecer aos olhos alheios. Os três como uma família, com Penny tagarelando animadamente enquanto Jackson a ajudava a decifrar as palavras mais longas do menu infantil. Antes que Jackson pudesse responder, uma mulher alta, com cabelos grisalhos elegantemente penteados, aproximou-se da mesa, o rosto iluminando-se com prazer genuíno. Jackson Hayes, eu já estava começando a achar que você estava evitando completamente a parte social desses eventos. Ela voltou o sorriso caloroso para Rebecca. E você deve ser a nova diretora editorial de quem tanto ouvi falar. Rebecca Walsh. Sim, sou, respondeu Rebecca, quase deixando o cardápio cair. Elanena Winters era realeza literária, a autora best-seller que havia colocado a Meridian Publishing no mapa há 15 anos. Sua série de romances históricos vendera mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Senhora Winters, é uma honra, Rebecca conseguiu dizer, estendendo a mão. Seu trabalho nos Bedford Chronicles me inspirou a seguir no mundo editorial. Elanena dispensou a formalidade com um gesto da mão. Elanena, por favor. E quem é essa jovem senhora? Perguntou, sorrindo para Penny. Sou Penny Walsh e sei fazer mágica, declarou a menina orgulhosamente. Elanena riu, encantada. Que coincidência maravilhosa. Estou desesperada por um pouco de mágica para meu novo livro. Talvez você possa me ajudar. Enquanto Penny concordava entusiasmada, Elanena olhou entre Rebecca e Jackson com olhos astutos e compreensivos. Vocês formam uma família adorável. Que refrescante ver executivos da Meridian que entendem a importância do equilíbrio. Antes que Rebecca pudesse corrigir o mal-entendido, Elanena se auto-invitou a se juntar a eles, efetivamente transformando seu jantar em uma reunião de negócios improvisada, mantendo outros participantes do retiro, incluindo um Daniel furioso, à distância. Ao longo da refeição, Rebecca não pôde deixar de se impressionar com a facilidade com que Jackson se adaptava à presença de Penny, cortando seu frango em pedaços pequenos, sem que precisasse pedir, e envolvendo-a em conversas tão naturalmente quanto discutia tendências editoriais com Elanena. Sua filha é absolutamente encantadora, comentou Elanena quando a sobremesa chegou. E parece bastante fascinada pelo seu marido, se me permite dizer. Rebecca quase engasgou com a água. Oh, Jackson, não. Somos colegas, interrompeu ele suavemente, os olhos encontrando os de Rebecca com uma mensagem silenciosa. Mas considero-me sortudo por conhecer ambas essas notáveis mulheres Walsh. A expressão de Elanena permaneceu cética, mas ela mudou de assunto graciosamente, direcionando a conversa para seu próximo manuscrito. Quando se despediram, ela convidou Rebecca para o café da manhã na manhã seguinte para discutir uma mudança significativa em seus planos de publicação, uma reunião privada que normalmente seria reservada apenas para Jackson. Isso foi um verdadeiro golpe estratégico, observou Jackson, enquanto levavam Penny de volta à suíte, a menina pulando à frente dentro da linha de visão, mas fora do alcance do ouvido. Elanena geralmente não se afeiçoa tão rapidamente a novos executivos. Rebecca sentiu um calor de orgulho profissional. Ela é incrível. Admiro seu trabalho há anos. Jackson comentou casualmente. Parece que ela pensa que somos casados. Você estava prestes a corrigir isso. Rebecca olhou de soslaio. Não seria a coisa certa a fazer? Estrategicamente? Ele abaixou a voz. Talvez não. Daniel estava observando o tempo todo. Se Elanena Winters acredita que somos um pacote, isso fortalece sua posição consideravelmente. Então voltamos a fingir. Rebecca não conseguiu esconder a ponta de exasperação na voz. Jackson parou de caminhar, virando-se totalmente para ela. É isso que você acha que estou fazendo? Fingindo? A intensidade de seu olhar fez o coração de Rebecca disparar traiçoeiramente.
Antes que pudesse responder, Penny chamou, tendo descoberto a piscina interna visível pelas portas de vidro no final do corredor. O momento se quebrou enquanto eles corriam para alcançá-la. Mais tarde, naquela noite, depois que Penny adormeceu no doce segundo quarto, Rebecca se encontrou sozinha com Jackson na ampla sala de estar. Ele estava de pé junto às janelas, olhando para o lago iluminado pela lua, com um copo de uísque na mão, pensativo. Você nunca respondeu à minha pergunta, disse ele sem se virar, sobre se você acha que estou fingindo. Rebecca aproximou-se com cautela, mantendo uma distância segura. Não sei o que pensar, Jackson. Num momento você é meu chefe, no outro ensina minha filha truques de mágica e encanta ícones literários em meu nome. Ele se virou para ela, com a expressão desarmada de uma forma que raramente mostrava. Já considerou que todas essas coisas podem ser igualmente genuínas? Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse se conter. Por que eu? Por que nós? Jackson pousou o copo e deu um passo mais próximo. Porque, desde o momento em que te vi sentada sozinha naquele casamento, algo clicou. Algo que eu não procurava, mas não consigo ignorar. Ele passou a mão pelo cabelo, de repente parecendo menos o CEO confiante e mais um homem lutando para articular algo importante. A forma como você luta pelos seus autores, a maneira como criou a Penny sozinha, o fato de nunca ter pedido tratamento especial apesar da sabotagem de Daniel. Você é extraordinária, Rebecca. Ela balançou a cabeça, recuando levemente. Isso é exatamente o que eu temia. Nossa relação profissional já é complicada o suficiente sem adicionar sentimentos pessoais à mistura. É só isso que você teme? Complicações profissionais? A voz dele suavizou, carregando uma sinceridade que quase a desarmou por completo. Ou você tem medo de confiar em alguém novamente, depois que Michael a deixou para criar a Penny sozinha? A observação certeira cortou fundo. Isso não é justo. Não, não é. Ele fechou a distância entre eles, tão perto que ela pôde sentir o cheiro de sua colônia. Mas a vida raramente é justa. Esconder-se das possibilidades porque temos medo de nos machucar. Isso é uma escolha. Rebecca sentiu suas paredes cuidadosamente construídas começarem a desmoronar. Jackson, eu tenho responsabilidades. Penny precisa ser minha prioridade. Não posso me arriscar. A voz sonolenta de Penny veio da porta do quarto. Eu tive outro pesadelo. O momento se fragmentou, enquanto Rebecca imediatamente ia até a filha, envolvendo-a em seus braços. Está tudo bem, querida. Foi só um sonho. O dragão de novo? Perguntou Jackson suavemente, mantendo a distância. Penny assentiu contra o ombro de Rebecca. Ele estava nos perseguindo. Você também, Sr. Jackson? Bem, isso não vai dar certo, disse ele, aproximando-se com cuidado, ajoelhando-se na altura delas. Lembre-se do que praticamos. Dragões não suportam magia corajosa. Enquanto ele pacientemente ensinava novamente o truque da moeda, Rebecca os observava com uma pontada crescente no peito. Aquele homem, que comandava um império editorial, estava de joelhos, de pijama e camiseta, inteiramente focado em confortar sua filha assustada. Manter distância emocional estava se tornando cada vez mais difícil. Depois de acomodar Penny de volta na cama, Rebecca retornou e encontrou Jackson preparando chá na pequena cozinha da suíte. Achei que você poderia precisar disso, disse ele, oferecendo uma caneca fumegante. Camomila. Minha mãe sempre dizia que ajuda a acalmar preocupações. Ela aceitou, grata. Obrigada por tudo com a Penny. Ela é fácil de cuidar. O sorriso dele era gentil, como o de sua mãe. Rebecca tomou um gole de chá, usando o momento para organizar os pensamentos. Jackson, seja lá o que for isso entre nós, é complicado por uma dúzia de fatores diferentes. Minha promoção, sua posição, a vingança do Daniel, Penny. Eu sei. Ele encostou-se no balcão, mas acho que vale a pena explorar, apesar das complicações. A menos que você não sinta nada por mim além de respeito profissional. A pergunta direta exigia honestidade. Você sabe que isso não é verdade. A admissão pairou no ar, mudando a atmosfera da sala. Jackson pousou sua caneca e deu um passo cuidadoso em direção a ela.
Rebecca. Um toque forte na porta da suíte interrompeu o momento. Franzindo o senho, Jackson foi atender, conferindo pelo olho mágico antes que sua expressão escurecesse. Ele abriu a porta e encontrou um segurança de rosto fechado. Sr. Hayes, peço desculpas pelo horário tardio, mas recebemos um relatório que exige sua atenção imediata. Alguém acessou a sala de conferências, onde as negociações de contratos de amanhã estão preparadas e aparentemente fotografou materiais confidenciais. A postura de Jackson mudou instantaneamente para o modo CEO total. Quando? Perguntou Rebecca a voz baixa. Há 20 minutos. O gerente noturno está revisando as imagens de segurança agora. Daniel? Rebecca murmurou. Jackson assentiu com severidade. Preciso lidar com isso. Fique aqui. Tranque a porta. Voltarei assim que puder. Depois que ele partiu, Rebecca se viu incapaz de dormir. Percorria a suíte, revisitando os eventos do dia e a conversa interrompida. Tudo o que Jackson estava prestes a dizer ou fazer antes da chegada da segurança havia desaparecido com o momento. Por volta da meia-noite, incapaz de se acalmar, decidiu verificar os e-mails de trabalho em seu laptop, o brilho da tela refletindo no vidro das janelas enquanto a lua iluminava o lago adormecido do lado de fora. Abrindo-o, ela encontrou uma nova mensagem de um endereço desconhecido com o assunto: prova da manipulação de Hayes. Contra seu melhor julgamento, clicou para abrir e se deparou com várias fotos anexadas, imagens claramente tiradas com uma lente teleobjetiva através das janelas do restaurante naquela noite. Lá estava ela, com Jackson e Penny, parecendo, aos olhos de qualquer um, uma família perfeita. A mensagem que acompanhava as fotos era curta, mas gelava a espinha. Ele te contou sobre a aposta? Pergunte a Hayes sobre nossa aposta de Dartmouth. Pergunte quanto ele vai ganhar se conseguir você na cama dele. Um amigo. Rebecca encarou a tela, o estômago se revirando. Uma aposta. O interesse de Jackson por ela poderia realmente fazer parte de algum jogo antigo de fraternidade? Parecia absurdo, mas a dúvida se infiltrava como veneno. Como explicar de outra forma a atenção súbita de um homem que mal notara sua existência por 3 anos? O celular vibrou com uma mensagem de Jackson. Questão de segurança resolvida. Daniel flagrado nas câmeras e escoltado para fora. Explico tudo de manhã. Durma bem. Rebecca deixou o telefone de lado sem responder, enquanto as acusações do e-mail ecoavam em sua mente. Ela precisava de respostas, mas confrontar Jackson naquele instante, no meio da noite, na suíte que compartilhavam, parecia imprudente. Melhor esperar até de manhã, quando poderia abordar a situação com distância profissional. Mas o sono não veio. As lembranças do quase beijo e as insinuações do e-mail se chocavam em sua mente, roubando qualquer descanso. Ao amanhecer, Rebecca tomou uma decisão. Acordou Penny cedo, arrumou as malas e deixou um bilhete breve para Jackson, explicando que tinham decidido retornar à cidade por uma emergência familiar. Não era completamente mentira. O bem-estar emocional de sua família estava de fato em jogo. A viagem de volta a Brooklyn deu-lhe tempo para pensar, processar tanto seus sentimentos crescentes por Jackson quanto a acusação perturbadora. Parte dela queria descartar o e-mail como uma tentativa desesperada de Daniel de sabotar sua carreira, mas outra parte, a parte que havia sido abandonada por Michael, sussurrava que homens com poder e dinheiro jogam por regras diferentes. Na segunda-feira de manhã, Rebecca decidiu que confrontaria Jackson diretamente. Chegou cedo ao escritório, preparando-se para o encontro inevitável, apenas para encontrar uma mensagem urgente solicitando sua presença em uma reunião especial do conselho. O coração disparou ao entrar na sala e ver toda a equipe executiva reunida, exceto Jackson. A diretora financeira, uma mulher normalmente estoica na casa dos 60 anos, assumiu a palavra. Para aqueles que ainda não ouviram, Jackson Hayes sofreu um grave acidente de carro ao retornar do retiro nos Catskills ontem cedo. Ele está atualmente na unidade de terapia intensiva do Manhattan Memorial. O mundo girou ao redor de Rebecca, enquanto os detalhes chegavam em meio ao choque. Gelo negro nas estradas da montanha, falha em um guardrail, condição crítica, mas estável.
Tudo o que conseguia pensar era que ele havia dirigido de volta cedo, provavelmente por causa de sua saída abrupta. Os 3 dias seguintes se passaram em uma névoa de reuniões, visitas ao hospital, onde ela era barrada por não ser família, e noites em claro, atormentada pelo arrependimento. Ela nem sequer havia dado a Jackson a chance de explicar as acusações do e-mail. Na tarde de quinta-feira, enquanto revisava contratos com a Mechanical Efficiency, seu assistente anunciou um visitante inesperado. Senhora Walsh, há uma senhora Hayes aqui para vê-la. Ela diz ser irmã de Jackson. Rebecca levantou os olhos e encontrou uma mulher com o mesmo cabelo escuro e olhos cor de bourbon de Jackson, mas cuja expressão não carregava nenhum de seus traços de calor. Catherine Hayes se apresentou com precisão fria. Meu irmão recuperou a consciência esta manhã e tem perguntado por você, com bastante insistência, na verdade. Um alívio misturado com apreensão invadiu Rebecca. Ele está acordado. Os médicos dizem que vai se recuperar. Aparentemente, meu irmão é teimoso demais para morrer antes de resolver qualquer situação que exista entre vocês dois. O olhar avaliador de Catherine fez Rebecca se sentir desconfortavelmente sob um microscópio. Ele mencionou algo sobre um mal-entendido envolvendo Daniel Morgan e uma antiga aposta da faculdade. O estômago de Rebecca caiu. Então era verdade. A expressão de Catherine suavizou ligeiramente. Acho que você deveria ouvir toda a história do próprio Jackson. Meu carro está esperando lá embaixo, se quiser me acompanhar ao hospital. 45 minutos depois, Rebecca estava hesitante à porta de um quarto particular. Jackson parecia pálido contra os lençóis brancos, com uma faixa na testa, o braço engessado, mas inconfundivelmente vivo e alerta. Você veio. O nome de Rebecca nos lábios dele soou como oração e súplica ao mesmo tempo. Ela se aproximou da cama com cautela. Sua irmã é muito persuasiva. Jonah? Catherine tem esse efeito nas pessoas. Um fantasma de seu sorriso habitual apareceu, embora normalmente ela os afaste de mim, e não os traga ao meu leito. Jackson, sobre o e-mail, a aposta... Ele fechou os olhos brevemente. Tentativa final de Daniel de colocar um obstáculo entre nós. Foi inteligente usar uma meia-verdade em vez de uma mentira completa. Rebecca se enrijeceu. Então, houve mesmo uma aposta? Jackson se remexeu, estremecendo levemente. Thomas, Daniel e eu fizemos apostas ridículas sobre tudo. Numa noite, particularmente bêbados, apostamos quem seria o primeiro a namorar alguém de cada andar da biblioteca da universidade. Ele a olhou diretamente, juvenil, objetificante, e algo de que não me orgulho. Mas parou aí, Rebecca. Nunca cobrei nada, e não tem absolutamente nada a ver com você. Então por que Daniel? Porque ele sabia que soaria plausível o suficiente para te fazer duvidar de mim. Jackson estendeu a mão não machucada, segurando a dela. Rebecca, passei os últimos 3 anos observando você lutar pelos autores em que acredita, vendo sua integridade e talento. Comecei a me interessar. Ele se interrompeu, depois continuou mais cuidadosamente, desenvolvendo sentimentos por você que nada tem a ver com história antiga e tudo a ver com quem você é. A sinceridade em seus olhos fez Rebecca querer acreditar nele. 3 anos, mas você mal falava comigo antes do casamento. Porque você respondia a Daniel e eu tentava manter limites profissionais. O aperto de Jackson na mão dela se intensificou. O casamento apenas me deu uma desculpa para finalmente me aproximar de você e ver se havia algo que valesse explorar entre nós. Rebecca se viu em uma encruzilhada. Confiar nesse homem que lhe mostrara apenas respeito e gentileza ou recuar para os muros que a protegeram desde o abandono de Michael. Preciso que você entenda uma coisa, disse finalmente. Penny não é apenas parte da minha vida. Ela é a minha vida. Quem eu permitir por perto precisa aceitar essa realidade. Jackson suavizou a expressão. Eu adoro a Penny. Seus truques de mágica, seus medos de dragões, suas perguntas intermináveis. Ela é extraordinária, assim como a mãe. E as complicações profissionais. Não vou sacrificar a carreira que lutei tanto para construir. Mesmo por...
Ela hesitou, ainda não pronta para nomear o que crescia entre eles. Mesmo por mim. Jackson sorriu plenamente agora, apesar de seus ferimentos. Não esperaria outra coisa. Na verdade, ficaria desapontado se fosse diferente. Vamos descobrir os limites profissionais. As empresas têm regras por um motivo. Um toque na porta anunciou o retorno de Catherine. Desculpe interromper, mas há alguém muito insistente querendo ver Jackson. Ela se afastou e revelou Penny, segurando seu coelhinho de pelúcia, com os olhos cheios de ansiedade. Eu disse a ela que você estava machucado, explicou Rebecca, surpresa. Penny insistiu em fazer um cartão de melhoras para ele. Ela não tinha planejado trazer Penny, deixando-a com uma vizinha, mas a menina ficou inconsolável ao saber que o Sr. Homem Mágico estava no hospital. O rosto de Jackson se iluminou quando Penny se aproximou da cama com cuidado. Sr. Jackson, dói muito? Menos agora que você está aqui, respondeu ele suavemente. Ouvi dizer que você trouxe algo especial para mim, disse ele, curioso. Penny apresentou solenemente um cartão feito à mão, coberto de glitter e dragões desenhados com giz de cera. É mágico, sussurrou, para afastar os dragões enquanto você dorme. Enquanto Jackson examinava o cartão com maravilha exagerada, fazendo Penny rir com seus elogios cheios de entusiasmo, Rebecca sentiu sua última resistência se desfazendo. Quaisquer complicações que viessem pela frente, quaisquer barreiras profissionais que precisassem enfrentar, a conexão entre eles, os três, era genuína demais para ser negada. 6 meses depois, Rebecca estava na varanda da casa de Jackson, em Hampton, observando-o correr atrás de uma Penny risonha na praia abaixo. A brisa da primavera trazia o cheiro do mar e de novos começos, enquanto ela girava o anel de noivado que apareceu em seu dedo na noite anterior, após um pedido cuidadosamente planejado que contou com sua aprovação e o consentimento entusiasmado de Penny. Elelanena Winters se aproximou, taças de champanhe nas mãos. Parabéns novamente, querida. Embora eu deva dizer, já esperava isso desde aquele primeiro jantar no retiro. Rebecca sorriu, aceitando a taça. Foi tão óbvio assim. Para qualquer um que tenha olhos para o romance, Elelanena confirmou com um brilho nos olhos. Já escrevi histórias de amor suficientes para reconhecer uma se desenrolando diante de mim. Lá embaixo, Jackson havia erguido Penny nos ombros, girando em círculos que a faziam rir sem parar. A alegria deles era contagiante, irradiando por toda a distância. Ele é bom com ela, observou Elelanena. Isso é raro, você sabe. Um homem que vê uma criança como um presente e não como um problema. Ainda estamos nos ajustando, admitiu Rebecca, balanceando nossas vidas profissionais com o lado pessoal, garantindo que Penny se sinta segura com todas essas mudanças. A vida nunca é perfeitamente equilibrada, querida. Elelanena acariciou sua mão com carinho. Mas o amor faz qualquer desequilíbrio valer a pena. Enquanto o pôr do sol pintava o céu de tons dourados e rosados, Jackson e Penny voltaram para a praia de mãos dadas. Ao ver Rebecca, Penny disparou correndo. Mãe, o Jackson me ensinou a encontrar conchas. Vamos fazer uma coleção. Jackson caminhava num ritmo mais tranquilo, seus olhos encontrando os de Rebecca com uma ternura que ainda fazia seu coração disparar. Ela é uma caçadora de tesouros nata, disse ele, envolvendo Rebecca com o braço ao chegar até ela. Igual à mãe dela, descobrindo valor onde ninguém olha. Mais tarde, com Penny dormindo em seu novo quarto, decorado com estrelas que brilhavam como mágica no escuro, Rebecca e Jackson estavam na varanda iluminada pela lua. Algum arrependimento? Perguntou ele suavemente, aproximando-a de si. Rebecca pensou no caminho sinuoso que os trouxe até ali, de uma mesa solitária em um casamento até o leito de um hospital, de complicações profissionais à família que estavam construindo juntos. Só um, disse ela, olhando para ele com um brilho travesso nos olhos. Que não praticamos mais a nossa encenação de marido e esposa antes de torná-la oficial. Jackson riu, o som ecoando pela praia silenciosa. Acredito que teremos toda a vida para aperfeiçoar essa performance, disse ele enquanto seus lábios encontravam os dela sob o céu estrelado.
Rebeca agradeceu silenciosamente àquele inesperado destino que a colocou naquela mesa de casamento, sozinha, mas não por muito tempo. Às vezes, os começos mais inesperados levavam aos finais mais felizes, especialmente quando um pouco de magia estava envolvida.